Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, quem crê em nossa mensagem, é a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele com um broto inteiro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos traísse. Nada havia em sua aparência para que os desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos nem estima, nem certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, porque Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas como fomos curados. Todos nós fomos ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, irmãos, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficam calado. Ele não abriu a sua boca, com juramento opressivo ele foi levado. E quem pode falar só seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra, dos seus vigentes, por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um tumulto com os ímpios, e os ricos em suas mortes, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos, e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois eles levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Com esta mensagem, meus amados irmãos, Deus sofreu tudo isso. E será que nós hoje, o que nós passamos aqui nessa terra? Coisinha simples, coisinha de nada, e nós murmuramos, reclamamos, e Deus passou por tudo isso calado. Não teve para morrer por nós, em prol de nós. Então, irmãos, é com essa palavra aqui que eu falo para vocês: busque o Senhor enquanto há tempo, enquanto é possível achá-lo, e clame a Ele enquanto está perto. Com isso eu falo para vocês hoje à noite: busque o Senhor enquanto há tempo, porque nós estamos aqui para poder falar o Evangelho para vocês, para poder dizer que há tempo ainda de procurar Jesus, de ter Jesus, de crer em Jesus, porque Ele está aqui. Agora, nesse exato momento, Ele está aqui, junto com nós, ouvindo. E se vocês estão nessa calçada e nos ouvindo, é porque vocês têm um propósito na vida dele. Então, por isso eu estou aqui pregando e falando para vocês: procure Jesus há tempo ainda, meus irmãos. E vou passar agora aqui a pregação vou passar aqui para nosso irmão Alexandre, por enquanto. Glória a Deus. Penso na mensagem, Isaías 53, é assim,
incrível. Do começo ao fim é aquele capítulo que não dá para você ler só um pedaço e se contentar. Isaías 53 é lindo e eu acho uma parte muito interessante, é o versículo 10, que diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Porque ainda que Deus seja amor, Deus também é justiça. Igual o pastor Denis um dia falou aqui nessa praça, eu repeti semana passada, nossos pecados não foram simplesmente esquecidos, mas eles foram pagos. É justamente o que Tiagão disse, é você saber que era para eu e você estar pregado naquela cruz. Mas porque ele foi pregado naquela cruz, hoje a gente tem paz, hoje a gente pode colocar um sorriso no rosto, ter a liberdade de falar de um evangelho tão glorioso como esse, encheu nosso coração de alegria, porque ele um dia sofreu, ele um dia foi pendurado lá. Só que, como diz um pastor que eu gosto muito, ele morreu, e ele não simplesmente voltou à vida, ele ressuscitou, que tem uma diferença muito grande. Hoje ele reina glorioso, à destra de Deus. A mensagem do evangelho é maravilhosa, e é esse evangelho que a gente prega, esse evangelho que glorifica inteiramente o nome de Jesus Cristo, porque ele é digno disso. E agora, para dar continuidade ao trabalho, eu gostaria de orar pela palavra e pela vida do irmão Gustavo, que irá trazê-la com essa responsabilidade de que a palavra merece. A palavra deve ser pregada fielmente e que Deus possa diminuí-lo para que o nome do Senhor Jesus Cristo apareça. Um vaso de barro. Amado Deus que estás no céu, Senhor, obrigado por tudo até aqui nos enviado, pela tua maravilhosa graça. Senhor, já temos recebido uma porção tão maravilhosa de Ti, Senhor Deus, que tem irmãos nesse exato momento espalhados no mundo que o Senhor criou, que não tem essa oportunidade, Senhor, de ouvir e ter essa comunhão com os irmãos da forma que estamos tendo agora. Pela Tua graça, Senhor Deus, já ouvimos louvores, ouvimos a Tua palavra maravilhosa, e eu oro agora, Senhor Deus, pela continuação desse trabalho, que o Senhor possa tomar a vida do irmão Gustavo em Tuas mãos, fazer dele um vaso de barro, um vaso, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, não para a glória do nome dele, não para que ele apareça, mas para que o Teu nome seja glorificado por todo sempre, porque o Senhor é digno, porque como o irmão Tiago leu, o Senhor um dia, Senhor, foi castigado por Deus, e foi da Tua vontade, Senhor Deus, que Deus Pai fazer isso, e agradou ao Teu coração. Senhor, é esse evangelho que pregamos, e é esse evangelho que eu oro que o Senhor possa conduzir a vida do irmão Gustavo a anunciar hoje aqui. Que o Teu nome seja glorificado, meu Pai eterno. Santo Deus, eu Te peço essas bênçãos em nome de Jesus, o mesmo Jesus que está sendo glorificado e pregado hoje aqui, e vive e reina para todo sempre. Amém. Vai, Tiago. Está. Oi. Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor, toda a comunidade de Piranhas Velhas. Eu saúdo a vocês. Eu vou só repetir o que o nosso irmão leu aqui, né? Segundo Timóteo 4, de 6 a 8, que fala as últimas horas ou os últimos dias do apóstolo Paulo. Como eu saí anunciando, né, em toda a comunidade, a gente vai falar um pouco sobre a história de Paulo, como Paulo encontrou a Jesus, ou Jesus encontrou o apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso. Então está escrito mais ou menos assim. 2 Timóteo 4. Só fugiu aqui. Segunda Timóteo 4, de 6 a 8, que diz mais ou menos aqui, assim: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o meu tempo de partida está próximo. Combati o bom combate, guardei a carreira, acabei com a carreira e guardei a fé.
Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Essa vinda que falo é a vinda do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador dos nossos pecados. Louvado e grande seja Deus. Então, mais ou menos diz assim. Eu estava querendo começar não por aqui, mas pelo um pouquinho da história de apóstolo Paulo. É emocionante, é viva, ela ainda reflete ainda até nos nossos dias, porque Paulo era um perseguidor da palavra do Senhor, era um perseguidor de Jesus Cristo. Ele, em sua mente, pensava que estava fazendo o que era necessário para que o poder de Deus fosse glorificado, e não enxergava Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e grande seja Deus. A história é mais ou menos assim, meus irmãos. Eu sou um homem perverso, eu mereço a morte. Sim, todos nós merecemos a morte. Mas porém, Jesus Cristo nos libertou. Louvado e engrandecido seja Deus. Nunca podemos nos esquecer de como é estar perdido, de como é estar neste mundo tenebroso, no qual você e eu estávamos um dia, ou estamos aqui, a escapar, a saber de como é estar perdido. A boa nova de salvação, meus irmãos, é gratuita. Foi-me dada a mim e eu ofereço a vocês. É de graça. É um valioso, é tão valioso que não tem preço. O único preço a ser pago pela minha vida e pela tua vida é Jesus Cristo. Está naquela cruz que era para mim e para você, como foi dito aqui pelos nossos irmãos. Louvado e agradecido seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ter dado Jesus. Louvado e agradecido. Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, e Cristo me empurrou para a direita novamente. Assim Paulo fala. Eu estou arrependido de muita coisa que cometi sobre os meus erros, mas eu sei em quem tenho crido. Paulo fala, mais ou menos. Certo de que a alegria, certo aonde vou, a alegria, vou para um lugar que vou estar com Cristo. Louvado e agradecido seja Deus. Eu não vi, meus irmãos, eu não vi Lala, né? Eu não vi Leandro, eu não vi Lalas, eu não vi irmão Eldinho, eu não vi Alexandre, Jesus Cristo de carne e osso. Mas quando eu vejo você cantando, irmão Eldinho, quando eu vejo você pregando, irmão Alexandre, quando eu vejo você comentando, irmão Tiago, eu vejo Cristo no rosto de vocês. Louvado e agradecido seja Deus. E eu sei que esse amor transpassou toda a eternidade até nos conhecer. Louvado e agradecido seja Deus. Aí ele pergunta, o homem que estava, mas você operou milagres, você fez mortos ressuscitarem, você fez maravilhas. Ele diz, eu não me glorio, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, Cristo está forte em mim, e Cristo vai alimentando, vai mostrando esse amor maravilhoso. E ele diz, você não parece um líder, você parece um escravo. Ele disse, mas um escravo que está liberto, comprado
por esse sangue, e sangue de cruz, esse sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E é pela graça, meus irmãos, que nós somos salvos. Essa graça chegou até nós, essa graça chegou a essa comunidade. Estamos aqui falando da graça vinda por Jesus Cristo de Nazaré, há mais de 2000 anos atrás. E essa história nunca vai parar de ser falada. Se não for eu falando aqui, é um dos meus irmãos que está falando a maravilhosa palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e agradecido seja Deus. Meu Deus, este é um mundo nas garras do mal, onde eu vejo o circo de Nero ainda, depois de 2000 anos ainda operando. Eu vejo a paixão pelo ódio. Eu não vejo mais amor pelos meus irmãos. Eu não vejo mais amor pelas viúvas. Eu não vejo mais amor pelas crianças, pelos bebês. É um mundo que precisa conhecer o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e agradecido seja Deus. Mas é como eu disse a vocês, eu não vi Jesus. Eu não conheço o rosto de Cristo. Mas quando eu vejo esses homens falando sobre Jesus Cristo, louvado e agradecido seja Deus, eu conheço mais um pouquinho dele. Louvado e agradecido seja Deus. Mas Paulo, meus irmãos, ele andou mais do que a gente. Ele viu o que nós não vimos. Ele foi espancado. Ele foi apredejado. Ele foi açoitado. Logo mais eu vou dizer onde ele foi de todas essas coisas. Louvado e agradecido seja Deus. E nenhuma vez ele levantou o seu dedo. E eu, quando vejo pessoas, quando maldizem outras pessoas, a pessoa fica querendo se vingar. Olha para o apóstolo Paulo, olha que coisa linda. Ele foi açoitado, apedrejado, ele foi cuspido, ele foi varado, ele foi jogado de precipícios. E nunca sequer levantou a mão ou um dedo contra os seus agressores. Louvado e agradecido seja Deus. E eu digo, mesmo eu estando na carne, nós não militamos com a carne. Nós pregamos o amor de Jesus Cristo. Aonde diz assim: por mais zangado que eu esteja, por mais valente que eu esteja, por mais perseguido porque eu esteja, eu vejo assim: a paz, aí eu falo comigo, Gustavo, a paz começa por você. Irmão Tiago, a paz começa com você. Irmão Alexandre, a paz começa por você. A paz começa por nós. Nós devemos falar a paz, essa paz maravilhosa que Jesus Cristo nos mostra. Louvado e agradecido seja Deus. Não torneis o mal com o mal, mas sim vence o mal com o bem. Ele diz assim: mas o mundo está me machucando, o mundo está me ferindo. Não importa, mostra o amor de Cristo. Se não for pelo amor, meus irmãos, não tem como haver transformação. Veja como ele é. Ele se afunilou, ele desceu das mais altas esferas celestes, de universos em universos. Ele estava vendo esta criação se perdendo. Deus diz: eu vou destruí-los. E eis que se levanta o seu próprio filho, diz: eu vou morrer por eles. Eu não quero que essa criação se perca. Louvado e agradecido seja Deus. Eu vejo sangue correndo nas ruas. Eu vejo viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são descartados, repelidos. Este mundo não sabe nada sobre o amor.
esse amor de Deus. Por isso que estamos aqui, para mostrar esse amor. Porque eu vejo todos os dias pessoas falando mal umas das outras, pessoas fazendo mexerico, fofoquinhas, mas eu não vejo quase ninguém dizer: que dia bom Jesus esteja na tua vida. Como é bom falar de Jesus, porque Jesus salvou a tua vida, a falar o bem, a transmitir o bem, a falar palavras positivas, não palavras destrutivas. Porque o destrutivo você já escuta todos os dias. Vai transformando, vai falando o bem. Começa por você, como o apóstolo diz: a paz começa comigo. Então, se chegou aquela ideia, a paz começa comigo. Eu que tenho que mostrar o amor de Jesus Cristo. A A, a B ou a C, não importa, ao teu vizinho da esquerda, da direita, da frente, da trás, mostrar o amor de Jesus. É simples. Louvado e grande seja Deus. É o que eu costumo dizer, é tão simples que torna-se difícil falar do amor de Jesus. É simples. E é interessante quando ele diz: você destruiria o mundo porque ele está te machucando? Não. Como é que você vai destruir o mundo se Cristo morreu por você? Se Cristo desceu lá das alturas, se Cristo veio para morrer no teu lugar, então mostra o amor. O mundo não pode ser destruído, o mundo tem que ser amado. E assim você amar, você mostra a paz de Jesus Cristo de Nazaré. E ele ainda continua dizendo: quando Cristo não desistiu de nós, eu repito, o amor é o único caminho. Louvado e grande seja Deus. Como está escrito lá em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Cristo é a única e suficiência, solução para nossas vidas, para a minha e para a vida de vocês. Louvado e grande seja Deus. E ainda continua dizendo: ele pergunta, mas só no balançar da sua capa você curava pessoas, Paulo? Sim, mas eu não me glorio nisso não, porque o poder não é meu, o poder é de Jesus Cristo. Olha que interessante, meus irmãos. Ele disse: eu me glorio nas minhas fraquezas. Por quê? Por que ele diz isso? Porque ele se gloria nas fraquezas, para que este amor maravilhoso de Jesus Cristo seja mostrado a mim e a você. Louvado e grande seja Deus. Será que neste momento de dor vai ser só um momento de dor e depois nós estaremos com Jesus Cristo na casa do Pai? Ele disse: para onde eu vou preparar morada para vocês. Se for assim, eu não haveria dito. Louvado e grande seja Deus. Mas não é preciso o homem ser inteligente para que você olhe ao redor e veja que está faltando alguma coisa no mundo. Olha que interessante. Não precisa ter muita inteligência para que você note que este mundo está faltando alguma coisa. E essa coisa é preenchida pelo amor de Jesus Cristo. Louvado e grande seja Deus. E nas outras partes da história dele, ele diz mais assim: aqui é uma vila de pescadores, certo? Distrito. Aí eu pergunto, quantas vezes os meus irmãozinhos aqui já passaram a mão na água quando estão remando? Já passaram a mão na água e pegaram a água na mão, e a água escorre sobre seus dedos. Aí tem uma grande história para falar sobre isso, sobre essa água escorrendo nos seus dedos quando você fecha a mão. Olha que interessante, meus irmãos. Você imagine agora este vasto açude. Se me falha a memória, parece que o lado maior deste açude de Engenheiro Ave do céu, vala-me Deus. É isso, Lalas?
né, o Vala-me Deus. Aí você olha para um lado, olha para o outro, e você vê vastidão de água. Não é assim? E você baixa suas mãos e pega aquela água e traz aquele pouco de água até você imediatamente ver que a água escorre pelos seus dedos, pela sua mão. Assim é o homem que se agarra às coisas deste mundo. Louvado e agradecido seja Deus. Eu não sei qual é o apego que você tem. É pela sua família? É pelo seu carro? É pelas suas coisas? Dinheiro, carro, casa, apartamento, terras? Eu não sei o que você se segura. Nós estamos aprendendo a segurar no amor de Deus, no amor de Jesus Cristo. Esse sim você pode se agarrar. Esse não vai te largar. Porque no momento você tem uma coisa, no outro momento você não tem mais nada. Quando você fecha os olhos para este mundo, você não pode levar. Eu duvido, frete um caminhão agora e leve para o cemitério. É bem capaz de, quando você ter dinheiro no bolso, você diz, bota um cheque aí no bolso e tu saca lá, né, pai? Ou mãe, ou tio, qualquer um. Ah, interessante, meus irmãos, quando essa água escorre pelos seus dedos, o homem passa a vida do homem desde o seu nascimento até a sua morte, ele tentando segurar esta água, e esquece de ver que o amor de Cristo é como a mansidão do Vala-me Deus, tanto para a esquerda como para a direita, ou norte, sul, leste e oeste, como o menino estava dizendo, né? O professor gosta muito de usar a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste e oeste. Então é muito grande, meus irmãos. Você tem que olhar para esta vastidão de água e ver que esta vastidão de água é o amor de Deus para com o homem. E o homem que se arrepende dos seus pecados, o homem que consegue enxergar esta maravilhosa luz que é Jesus Cristo de Nazaré, o qual você se arrepende, você se transforma e você vê mudança de hábito, não só na falácia, mas no seu dia a dia. Até fica dizendo assim os irmãos, irmão, eu não sei pregar. Eu digo, irmão, viva Jesus Cristo, que é a maior pregação que você faz. Viva Jesus Cristo, porque as pessoas vão notar a diferença de como era Gustavo há 4 anos atrás do que é Gustavo hoje, o que era Tiago há 1 ano atrás e o que é Tiago hoje, ou irmão Eudinho, ou qualquer um dos nossos irmãos, ou até mesmo você. Quando Cristo entra no seu coração, meus irmãos, há mudança de vida. Louvado e agradecido seja Deus. Você pensa diferente, você age diferente. Louvado e agradecido seja Deus. Junto com tudo aquilo que você tem apreço neste mundo, porém o reino de Deus, a qual falo, é igual o resto da água, a qual o homem vive por aquele punhado de água que escorre sobre os seus dedos. E eu ofereço que você se segure em Jesus Cristo, que vive como aquela expansão de água. Eu até posso dizer, mas o mar, você olha para o mar e vê a imensidão que é o amor de Deus. Mas será que você sabe o que é amor? Amor não é aquele sentimento que você sente por outras pessoas. Esse amor que eu falo de Jesus Cristo de Nazaré é o verdadeiro amor. Ele não tem explicação. Você só pode sentir que Ele te ama. E você consegue amar o seu próximo. Louvado e agradecido seja Deus. E o amor a Cristo nos faz ver esta maravilhosa palavra, essa maravilhosa ação que Ele tem para nos dar quando você enxerga esta verdade. E não é difícil de entender, porque você consegue ver que neste mundo há algo errado. Não é preciso ser essas pessoas hiperinteligentes.
Vou passar pela segunda parte agora, que é falando sobre os últimos momentos de Paulo, o qual ele manda chamar o seu filho Timóteo. A gente vê aí que ele falou aí, o irmão Alexandre falou o versículo 6, eu vou comentar, versículo 6, 7 e 8, que diz mais ou menos assim: de ordem pessoal, acostumado com grandes viagens e muitos relacionamentos, agora ele estava fechado em uma pequena cela. Sabe, Lalas, você ficar preso numa cela, isso é terrível para quem tinha grandes viagens como o apóstolo Paulo tinha nos seus últimos momentos. No momento havia abandonado, tão somente, como a gente costuma falar, né, Tiago Gano? Lucas, o grego, o médico amado. Lucas, o grego, estava com ele. E agora ele roga a Timóteo, seu filho na fé, que fosse vê-lo, se possível, a fim de confortar o seu coração nesses derradeiros minutos. Em segundo lugar, Paulo estava sempre preocupado com o bem-estar da igreja do Senhor Jesus em todas as partes onde houvesse cristão ou um grupo de pessoas reunidas em adoração a Jesus Cristo de Nazaré. Ele se preocupava. Mas aqui recebemos algumas verdades sobre a situação. Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, não estava encarcerado, frustrado na sua carreira. Ele estava com a alma amargurada. As arguras da terra não empadecesse a glória que tinha de Deus aqui na terra. Ele, em cada momento difícil de sua vida, ele olhava para Jesus Cristo de Nazaré. Só a tua graça me basta. Só a tua graça me basta. Se eu só tenho arroz para comer no almoço e ovo, a graça de Deus me basta. Se só tem arroz, a graça de Deus me basta. Louvado e grande seja Deus. Ele não reclamava, ele agradecia. Eu pergunto, tem como a gente agradecer pelo esse amor maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré? Não é só na fartura, também é na escassez. Louvar e agradecer por esse amor. Só em você acordar pela manhã e respirar e abrir seus olhos, meu Deus, me deu um novo dia para eu agradecer a Ele. Pense nisso quando você se acordar pela manhã, em agradecer porque você está vivo, respirando esse ar fétido, esse ar poluído. Mas graças a Deus aqui não tem isso, né? Nas grandes cidades já o ar já não é mais limpo assim, onde você pode ver as estrelas. Aqui, louvado e grande seja Deus, a gente olha aí e está se nevoando, glória a Deus. Quem sabe mais tarde pode cair algumas chuvas, né? E então, só existe a clara diferença entre essa carta das demais que foram escritas por Paulo, porque ele estava preso, encarcerado nas suas, ele já tinha recebido a condenação de Nero. Paulo, nesse momento, quando escreve 2 Timóteo, ele está perfeitamente consciente que já havia concluído sua missão, que seu tempo de vida estava terminando. Nessa epístola, ele pede oração para não sair da prisão. Ele não pede oração para sair da prisão, nem qualquer expectativa de prosseguir o seu trabalho missionário. O velho apóstolo já estava convencido que agora o seu mártir tinha chegado ao fim. Ou seja, o seu sofrimento aqui na terra estava acabando. Louvado e agradecido seja Deus. De ordem agora, Paulo, mesmo diante da morte, não renuncia à felicidade da alma no Evangelho, graças a Jesus Cristo.
Porque em Filipenses 1:21 diz: porque a mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele não está dizendo eu quero morrer. Ele está dizendo o viver é Cristo. Eu tenho que viver Jesus Cristo. Mas se a morte chegar a mim, é lucro. Porque é só um momento de dor e estarei na glória vendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e grande seja Deus. Oh, que coisa bela. Até a gente estava procurando, né, Tiago, saber onde era que estava escrito, né? É em Filipenses. Louvado e grande seja Deus. Já no versículo 7, deixa eu ver aqui. Olha só que ele olha para o passado com gratidão. Aí eu pergunto, você já olhou para o passado com gratidão? As coisas que você passou? Olha só como é interessante. Paulo enfrentou solidão. Paulo enfrentou abandono. Paulo enfrentou gratidão. Paulo enfrentou perseguição. E agora ele olha e diz, obrigado, Deus. Agora eu sei que estou perto das tuas maravilhas. Ele não olha com sofrimento para o passado. Ele olha com agradecimento. Porque ele diz, eu combati o bom combate. Que maravilhoso. Ele teve empecilhos, não foi, irmão Tiago? Para a gente vir hoje. Teve até desistência. E vamos lá, vamos pregar o evangelho. Está queimando dentro de mim para falar para vocês que Jesus Cristo é o Senhor de Piranhas Velhas. Louvado e grande seja Deus. Que Ele ama cada um de vocês. Que Ele entra em nossos corações e você sente essa plena felicidade. E eu vou orar por cada um de vocês, para que vocês sintam essa felicidade que eu sinto em meu coração, em agradecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado e grande seja Deus. Mas aí, as ausências de manifestação de fé, muitas vezes, pode nos causar dúvida. Mas aí diz assim, a fé não opera na dúvida. A fé não opera na dúvida. Nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundante ou além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei o que você tem pensado. Mas Deus é infinitamente maior do que todas as coisas que você tem pedido. Ele pode fazer para você o mais, o além, porque Ele é um Pai amoroso para com todos. Louvado e grande seja Deus. Não é algo fácil. Devemos prestar satisfação a quem não está na mesma posição que você ocupa. Porque, ora, tanto quando deveremos estar indo atrás dos filhos perdidos nas drogas, ou amizades, ou coisas desse mundo, ou porque preparar um enxoval por uma criança, quando o médico falou que seu bebê não vai sair vivo do hospital, ou quando você está orando pelos seus filhos que estão presos nas drogas, ou quando você é missionário e diz assim, você vai para tal país e você não vê nem na direita nem na esquerda ninguém para te financiar nesse trabalho missionário, mas você vai pelo amor, ou você vai pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo se abre para você. Louvado e grande seja Deus. E é interessante, meus irmãos, que a fé, ela não opera em hipótese alguma na dúvida. A fé é uma satisfação. A fé vive. Eu não estou vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais que estão abertos à vontade de Deus. Eu não estou tocando, eu não estou vendo, mas eu sei que vou chegar lá. Creia que você vai para o céu.
Creia que Jesus Cristo é teu Salvador. Creia que você vai estar ali nas nuvens com Ele. Creia nisso. Abra o teu coração. Enxerga esta verdade. Que Jesus Cristo é o único Senhor. Onde diz, não, há só um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo homem. Louvado e engrandecido seja Deus. Aí diz, mas o justo viverá pela fé. Ele não recua. A minha alma tem prazer em Jesus Cristo. Quem tiver, lê, está em Hebreus 10 e 37. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Quantas vezes você tem buscado a Deus? Quantas vezes você tem entregado o teu problema a Deus? Deixa eu contar uma história para você, dizer para vocês. Você deve tão somente contar os teus problemas para Jesus Cristo de Nazaré no teu quarto. Não conta para teu vizinho, não conta para tua mãe, não conta para teu irmão. Por quê? Porque isso vai gerar dúvida. Às vezes as pessoas não acreditam como você acredita. E pode gerar dúvida. E se houver dúvida, não há ação de Deus. O Espírito Santo não opera na dúvida. Ele só opera na certeza. Aquela certeza convicta e fiel. Eu estou doente, mas eu vou ficar curado. Eu vou ver o meu Jesus Cristo. Eu vou estar nas nuvens com Ele. Louvado e grande seja Deus. Creia. Creia tão somente. O versículo 8. Paulo olha para o futuro com esperança. Você olha para o futuro, você olha para o domingo, amanhã, com esperança? Louvado e grande seja Deus. A gratidão de ter o dever cumprido. A associação sincera de saber que está indo para a presença de Jesus. Paulo gostava de colocar as suas expectativas para o futuro. Louvado e grande seja Deus. Mas mesmo Nero, condenando com o tribunal romano, e considerasse ele culpado, o reto juiz, que consideraria ele inocente, lhe daria a coroa da vida. Porque nós não temos justiça neste planeta que seja justo. O único que é justo é o Senhor Jesus. Com um brado de triunfo de glória, como a gente costuma dizer, né, irmão Tiago? E ele virá num brado de glória. Agora a coroa da justiça está guardada, no qual o Senhor é reto juiz, me dará naquele dia. Essa esperança Paulo guardou no coração. Aqueles que todos nós temos, porque este versículo diz: não somente para mim, mas para todos os que amam a sua vinda. A coroa de glória não está só para mim, está para todos vocês. Essa salvação que um dia eu aprendi, eu recebi quando criança em uma igreja. Você pode receber no meio da rua, você pode ter de 10, sei lá, de 5 anos até 80. Você também é merecedor desta salvação. É tão somente você crer no Senhor Jesus Cristo e Ele salvará tu e a tua casa. Louvado e agradecido seja Deus. Mas se você não conseguir ver Jesus Cristo aqui, mesmo que você chegue através da morte física ou através do arrebatamento, é por certo que nossa esperança é encontrar com Ele nos ares. Louvado e grande seja Deus. Pense aí. E todo olho verá. Eu não sei se eu vou estar vivo na volta de Jesus, porque eu não posso garantir o amanhã. Eu posso planejar ou ter fé que amanhã eu vou amanhecer vivo,
mas vai depender tão somente do nosso Jesus, se você vai vencer vivo ou não. Então, é hoje, você tem que pedir a graça ao nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Então deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cristo voltará. A sua primeira vinda, ele se esvaziou como Deus. Nós, cristãos, acreditamos que Jesus Cristo é Deus. Como tem outros que não acreditam que Jesus Cristo é Deus, mas nós acreditamos. Ele se esvaziou. Olha só que interessante. O dono da plenitude, o dono nosso dono. Olha só que interessante. Nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha. Cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para fazer pecado por nós. Louvado e grande seja Deus. Olha que interessante como é essa primeira vinda, né? Ele esvaziou-se, assumiu uma forma de servo. Ele diz: eu sou teu conservo. Eu sou teu conservo. Glória a Deus nas maiores alturas. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Já pensou aí? O dono da plenitude vindo num jumentinho? Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi surrado, ele foi preso, ele foi traído, ele foi xingado e pregado numa cruz para salvar eu e vocês. Louvado e grande seja Deus. Eu, o mais podre dos pecadores. A sua segunda vinda, essa será maravilhosa, irmão Tiago. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como o hino está dizendo aí. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará pessoalmente. Ele voltará misteriosamente. Ele voltará repentinamente. Ele voltará gloriosamente. Você já pensou nisso, meus irmãos? A profecia dita há mais de 2000 anos atrás se cumprindo. Que maravilha! Você vai sentir uma alegria tão imensa em seu coração. Você diz: eu vivi para ver isso. Eu vivi para estar com o Senhor Jesus. Mesmo que você morra, continuo dizendo, mesmo que você morra, mas você vai ressuscitar. Primeiro, para ver Ele nos ares. Louvado e grande seja Deus. Essa é a nossa esperança, irmão Tiago. Louvado e grande seja Deus. Naquele dia, Deus irá jogar os segredos do coração dos homens. Eu não sei que segredo você guarda as 7 chaves em seu coração, mas o Senhor virá julgar naquele dia. Os livros serão abertos, não haverá defesa. Não vai ter tempo de você se arrepender. Por isso que o arrependimento tem que ser hoje, tem que ser agora. Louvado e grande seja Deus. Não haverá desculpas. Ah, me desculpa, Senhor, eu não me arrependi. Ah, Senhor, me desculpa eu não ter perdoado T, B ou C. Não vai haver desculpa. Quem estiver no livro da vida não será lançado no lago de fogo. Misericórdia eu peço, Senhor Jesus. Salva, Senhor Jesus, esta comunidade. Glória a Deus nas maiores alturas. Mas deixa eu dizer para você que tem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha como é interessante. É esse dia que nós aguardamos tanto. O
que é que tem prometido para você? Olha só que interessante. Naquele dia serão os remidos. Acho só um pouquinho. Isso, obrigado. Aquele dia para os remidos será um dia de glória. Você sabe o que é glória? É você ser exaltado. Pense aí você ser exaltado por Jesus. Aquele dia chama assim, é porque eu não quis dizer o nome, mas ele diz assim: o grande e terrível dia do Senhor. Mas pra gente não vai ser terrível, pra gente vai ser dia de glória, é dia de festa. Pensa aí no casamento, quando você casou, irmão, ó, quando você casou, não foi maravilhosa a festa? Quase que você não queria que acabasse, né? Esse dia vai ser como uma festa que nunca vai acabar. Louvado e engrandecido seja Deus. Vai ser dia de recompensa. Olha, tu vai receber tua recompensa. Louvado e engrandecido seja Deus. Vai ser dia de banquete. Quem é que não gosta de uma festa aqui, né? Imagina um banquete com Jesus. Ele sentado na frente, você sentado perto dele. Aquele esplendor de glória. Você vai ver ele como ele é. Não num quadro pintado, romanizado ou europezado. Porque eu não creio num Cristo branco. Então, mais para ser um Jesus negro do que um Jesus branco. Pelo povo da época que morava lá em Jerusalém, como o irmão Tiago pregou em Isaías 53, não havia formosura nele. Você visse assim ele passando por aqui, você só notava que era Jesus se ele falasse com você, ou então se ele olhasse, porque quando Jesus olha, você sentia o verdadeiro amor. Louvado e engrandecido seja Deus. Não havia formosura, mas quando ele falava, o coração queimava. Lembra no discípulo, os dois discípulos do caminho de Emaús? Como dizia, nosso coração ardia quando ele falava. Oh, glórias a Deus. Ele ardia, o nosso coração ardia quando ele falava. Porém, ele estava num corpo de glória e ninguém conseguia conhecê-lo. Glória a Deus. O dia de consolo. Eu não sei o que você tem chorado. Eu não sei o que você tem passado. Mas nesse dia, o Senhor enxugará todas as suas lágrimas. Vai ser dia de descanso, porque esse mundo a gente se afadiga. Amanhece o dia, você já se acorda como se já estivesse cansado. Ao passar do dia, uma canseira, uma luta, um enfado. Mas nesse dia, quando o Senhor voltar, vai ser dia de descanso. Como a gente falou, falei que da próxima vez que eu viesse para aqui, a gente ia dar continuidade ao estudo da eternidade, né? A reflexão sobre a eternidade. Vai ser dia de eternidade. Você vai estar com Jesus Cristo. De eternidade a eternidade. Como a música fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda que brevemente viemos enfrentar, meus irmãos, a morte, fora de um contexto do arrebatamento. Glória a Deus. Vamos estar com Jesus no paraíso. E dessa vez não vai ter mais expulsão. Agora vai ser de eternidade a eternidade. Pense aí no primeiro casal, em Adão e Eva, que no final, quando era 5 horas da tarde, eles viam a Deus. Louvado e grande seja Deus. E nós vamos ter esse privilégio de vermos a Deus
como Ele é. Louvado e grande seja Deus. Com certeza, seguimos os mesmos padrões apresentados aqui por Paulo. Iremos nosso ministério numa vida cristã excelente na presença de Deus. Sei que passamos dias difíceis, mas o Senhor nos consola, o Senhor nos guia. Louvado e grande seja Deus. Não como guia de algumas religiões. A situação que você está vivendo, ou seja fraco, ou seja forte, firmes a cada dia. Paulo faz uma escolha. Você escolheu abandonar o pecado e viver o amor de Jesus Cristo. É essa mensagem, meus irmãos. E eu gostaria de dizer a última que eu deixei aqui, do contexto, que diz assim: Cristo olha para você e estilhaça as suas defesas. Eu não sei como você tem visto a Cristo, mas quando você olha para Ele, você se derrete seu coração, porque quando você tem um encontro com Cristo, você torna-se diferente. Louvado e grande seja Deus. E neste momento, você entenderá que é totalmente conhecido de Cristo. Quando você olha para Ele, que você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu achei até interessante, irmão Tiago, uma professora antiga minha falou: ô Gustavo, por que os crentes dizem assim, aceita Jesus? Por quê? Eu já estou aqui, eu estou aceitando Ele todos os dias. Liguei. Sabe por que nós aceitamos Jesus? Porque a gente tem uma transformação de vida. Essa vida que você diz, eu aceito Jesus, é porque você vai transformar pelo amor de Jesus. Não é pelo seu poder, ou pela sua sabedoria, ou pela sua inteligência. É tão somente porque você não consegue nada, que nós somos pecadores, arredios, estamos desconectados de Deus pelo pecado do Éden, pelo pecado da desobediência. E você desobedece todos os dias. Então Jesus Cristo precisa entrar no seu coração e você mudar todos os dias, nem que seja um pouquinho. Hoje eu passei o dia todinho e não menti, amanhã também eu não vou mentir, e assim sucessivamente. Hoje eu consegui amar um pouquinho, hoje eu consegui dizer: Jesus te salva, Jesus te liberta, Jesus te cura. Eu consegui não falar palavrão durante o dia inteiro. Então passei um mês e assim vai sucessivamente. Jesus Cristo transformando o teu coração todos os dias. Todos os dias. É assim que a gente acredita na salvação. É assim que a gente olha para o céu e vê Jesus Cristo por meio dos olhos da fé. Eu não vi, como eu disse no início, eu não vi a Cristo de carne e osso, mas quando eu vejo esses homens cantando, pregando, eu vejo Cristo falando com eles e conosco. Louvado e grande seja Deus. E é interessante que diz assim: e você se sentirá completamente amado por Jesus. Você já sentiu o amor de uma pessoa? É gostoso, né, irmão? Se a pessoa assim olha para você, minha irmã, e diz assim: eu te amo. É lindo, né? Agora imagina você sentir o amor de Deus na tua vida. Oh, coisa maravilhosa. Porque o amor do homem é enganador, mas o amor de Jesus Cristo é eterno. Você se sente completamente abraçado. Louvado e grande seja Deus. E como eu disse, meus irmãos, eu vou orar por vocês para que chegue este momento. Louvado e grande seja Deus. Eu não sei que horas são, meus irmãos. 7h40. 7h40, né? Mas eu vou passar aqui a oportunidade para nosso irmão Eudinho
louvar dois hinos e no final o irmão Alexandre faz oração, tá bom?